Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Neves e o assunto da aula de hoje é polígonos. Bom, o que são os polígonos? A figura plana, limitada por segmentos de reta, formada por uma linha poligonal fechada, chamados lados dos polígonos, onde cada segmento de reta intersecta exatamente dois outros extremos, são justamente os vértices. Se os lados forem todos iguais e os ângulos internos também, um polígono diz-se regular. Bom, nós vamos lembrar que nós já vimos isso nos triângulos, o triângulo também é um polígono, tá? Mas agora nós vamos tratar nos casos gerais. Bom, nós temos ainda os vértices, que também recebem ainda letras maiúsculas. Temos os ângulos internos, que podem receber letras gregas ou letras minúsculas do nosso alfabeto. Temos ainda o ângulo externo, lembrando que o ângulo externo ele é a região limitada entre um lado e o prolongamento de outro, tá? Ok? Então, por exemplo, aqui para o outro lado eu teria esse prolongamento aqui e o ângulo externo aqui. Nós vamos lembrar lá que nós já vimos no triângulo que a relação entre ângulo interno e o externo é que eles são suplementares, tá? O id interno e o ed externo, a soma deles é 180 graus. Tudo bem? O que aparece de novo para a gente é a diagonal. O triângulo ele não possui diagonais. O que é a diagonal? Diagonal é um segmento que une dois vértices, tá? Passando por dentro do polígono, para ser assim bem claro e bem direto. Ele passa por dentro do polígono. Ele não pode unir dois vértices aqui na lateral, porque esse elemento chama-se lado. E ele também não pode unir um vértice com ele mesmo. Não faz sentido vir aqui e dar a volta e não faz sentido nenhum. Tudo bem? Então, diagonal une dois vértices, passando esse segmento por dentro do polígono. Nomenclatura dos polígonos. O triângulo, a gente já falou, ele possui 3 lados e 3 ângulos. Os quadriláteros possuem 4 ângulos e 4 lados. Pentágono com 5, hexágono com 6, heptágono com 7, um octógono com 8, eneágono com 9, decágono com 10, um decágono 11, dodecágono 12. Para 13, tridecágono, 14, tetradecágono, 15, pentadecágono e por aí vai até o 20, por exemplo, que recebe um nome já é um pouquinho diferente, é o icoságono. Tá? Aí 21, 1 icoságono, 22, 2 icoságono, por aí vai. Tá? Mas os mais importantes, é claro, nós temos os triângulos, os quadriláteros e o hexágono. Tá? Esses são os que a gente trabalha mais. A classificação. Bom, os polígonos são divididos em dois tipos, os polígonos côncavos e os polígonos convexos. Um polígono côncavo, também conhecido como não convexo, ele ocorre quando pelo menos um dos seus ângulos possuir uma medida maior que 180, ou seja, quando ele tiver aí um ângulo maior que meia volta. Tudo bem? No caso do polígono convexo, não. Todos os ângulos são menores que 180. Tá? De maneira geral, por mais que se de repente tiver alguma dúvida quanto à medida do ângulo, pense assim, de forma prática é assim. Se existe a possibilidade de unir dois pontos do polígono e essa união passar por fora do polígono, essa união tem que ser um segmento de reta, tá, gente?
não é assim tão tortinho quanto eu fiz aqui, porque eu sou a mão livre. Então, se esse segmento de reta que unir os dois pontos passar por fora, então ele é um polígono côncavo. Jabson, mas se eu pegar um ponto daqui e unir com outro ponto bem aqui? Ok, nós estamos falando se existe a possibilidade. Então você tem que ir procurar uma situação que faça com que isto aqui apareça. Tá? Não é na primeira tentativa que você vai classificar. Vejam como é diferente no convexo. Qualquer que seja o outro ponto no polígono, essa união, esse segmento de reta, ele passará sempre por dentro do polígono, tá? Qualquer que seja essa união entre esses pontos. Tudo bem? Se passar por fora, côncavo. Se não passar, convexo. Na maioria das vezes, todas as relações que a gente vai estudar são em relação aos polígonos convexos. Tudo bem? Ele é o mais importante. O côncavo ou não convexo é mais uma questão de saber a existência dele. Soma dos ângulos internos. Na soma dos ângulos internos, nós temos a fórmula já conhecida, n-2 vezes 180, mas por que da fórmula? Lembre-se das diagonais. A gente pode, a partir de um vértice, traçar as diagonais só desse vértice. Tá? No caso aqui, eu peguei como exemplo um hexágono. Esse ficou feio, né? Pronto. Então, no caso de um hexágono que tem 6 lados, eu consegui dividir ele em 4 triângulos. E a gente sabe que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. Tá? Então, se eu pegar essa parte aqui, esse ângulo e essa parte desse ângulo, eu tenho 180. Quando eu pegar o restante aqui do ângulo, essa parte e essa parte, eu tenho mais 180. Se eu pegar aqui, mais essa parte, esta daqui e esta, eu tenho mais 180. E finaliza aqui com mais essa parte, esse ângulo aqui inteiro, e mais essa partezinha aqui, eu tenho mais 180. E vejam que pela marcação, olha, eu tenho esse ângulo todo, este aqui, este aqui. Então, todos os ângulos internos estão incluídos. Portanto, a soma aqui vão ser 4 vezes 180. Então, no caso do hexágono, a soma dos ângulos internos é 720. Tudo bem? Então, por que n-2? Porque esse n-2 é o número de triângulos formados. Porque, olha, a partir de um vértice, ele vai ligar a todos os outros, certo? Menos ele próprio e menos os seus adjacentes. Tá? Então, se eu pegar esse número de diagonais aqui, depois a gente vai ver, ele vai formar n-3 diagonais. Com n-3 diagonais, eu formo um triângulo a mais. Vejam, aqui eu formei 3 diagonais. E 4 triângulos. O número de triângulos vai ser sempre um a mais. Então, o número de triângulos vai ser n-3 das diagonais mais 1. Ou seja, menos 3 mais 1, n-2. Esse é o número de triângulos. Então, é o número de triângulos vezes 180. Temos a nossa fórmula para a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Tudo bem? E o número de diagonais, a gente já adiantou, já falamos aí um pouquinho. Vejam só que a partir de cada vértice, eu peguei aqui um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. Vamos olhar para cá para o hexágono novamente. Então, de cada vértice, partem 3 diagonais, por aquele motivo que nós já explicamos, que é esse daqui. Chegamos à conclusão que, a partir de cada vértice, sempre teremos n-3 diagonais. Então, se eu tenho n vértices, o meu total de diagonais vai ser n vezes n-3. Só que percebam o seguinte, quando eu fizer aqui
Quando eu faço a diagonal, por exemplo, AD, quando eu chegar aqui no vértice D e for traçar as diagonais, eu vou ter aqui DB, DA e DF, onde nós chegamos à conclusão que AD e DA são, de fato, a mesma diagonal. E eu não posso contar com elas duas vezes. Por isso, a divisão por 2. Tá? Isso nos leva à nossa fórmula. Também pode ser explicada por análise combinatória, tá? Mas não é o nosso foco aqui, é uma questão geométrica. Tá? Então, de cada vértice, partem n menos 3 diagonais. Por que menos 3? Eu não posso usar o próprio vértice e não posso usar os vértices adjacentes, tá? Senão formaria lados. E o total de diagonais vai ser n, é o número de vértices, vezes o número de diagonais de cada vértice. Vai me dar um total. Só que nesse total eu estou contando com diagonais repetidas. E por isso eu tenho ainda aqui no final dividir por 2. Tudo bem? Vamos fazer a conta aqui para o hexágono? Então o número de diagonais vai ser 6 vértices. Cada um deles se liga com outros 3. Divide por 2. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, 9. Então o hexágono possui 9 diagonais. Ok?